Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo nunca disse que a sua igreja seria um templo religioso. Pelo contrário, nós estamos vivendo dias em que muitos estão idolatrando e cultuando, na verdade, mais o templo do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus Cristo. Estamos vivendo aí uma briga muito grande, uma disputa muito grande entre os religiosos sobre quem tem a igreja maior, o templo mais bonito, o templo mais luxuoso, mais aconchegante, mais ostentoso. Mas qual foi a referência que Jesus fez a respeito do templo? Quando os discípulos se admiraram da beleza, da ostentosidade do templo de Jerusalém, Jesus deixou claro que ali naquele lugar não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Na verdade, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus nunca mandou ninguém construir templo e chamar esse templo de igreja. Os templos foram invencionices de ideias humanas, protagonizadas pelos ideais humanísticos, humanos. Os templos foram a única coisa que os homens puderam dar de melhor para Deus. Mas, na verdade, Deus, o nosso Pai Supremo, Ele não está vinculado, reduzido a um espaço geográfico, a um espaço territorial, porque isto feriria a natureza de Deus. Isso seria um contraste, isso seria um ataque, isso causaria um problema para a própria natureza de Deus, para os próprios atributos de Deus, o atributo exclusivo da onipresença, o atributo da onisciência. Querer restringir Deus a um local, a um lugar, seria negar a sua própria essência e natureza, a sua própria imutabilidade, que é a capacidade que Deus tem de não ser alterada a sua natureza divina e incriada. Fica claro que Deus não está vinculado nem ao monte, nem em Jerusalém, ao templo. A mulher samaritana estava embaraçada e achando que Deus estaria lá no monte, e os judeus achando que Jesus estava no templo. É tanto que ela disse para Jesus: Senhor, nossos pais te adoram no monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus deixa claro para ela que viria a hora em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorariam em espírito e em verdade, pois Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naquela época existia uma divergência muito grande entre os samaritanos por causa do culto. Os samaritanos estabeleceram um culto próprio fora
dos círculos judaicos e estabeleceram o culto, outro tipo de culto no Monte Gerizim. Por isso que a mulher samaritana, ela disse, os nossos pais, ela faz a referência, ao Cristo, referenciando ao Monte Gerizim, ela diz, os nossos pais te adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, ou seja, no templo, o lugar onde se deveria adorar. Os judeus estavam naquela briga, juntamente com os samaritanos. É o que acontece hoje. Muitos estão dizendo e estão fazendo a mesma coisa, brigando por placas de denominações evangélicas, brigando por placas de igrejas, E cada um dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. As mesmas coisas estão acontecendo. Muitos estão brigando por placas de suas igrejas. Não, Deus está na minha igreja. Outro diz, não, Deus está na minha. O outro diz, não, a minha igreja é melhor do que a sua. E assim, os homens estão achando que estão agradando a Deus. Então, fica claro que nem é no monte e nem é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque Deus não está restrito a um espaço físico, geográfico e territorial. Como nós já dissemos e queremos apenas reiterar, restringir o Altíssimo a um local físico e geográfico seria agravar, seria tentar ferir o atributo, seria tentar negar o atributo exclusivo de Deus por nome de onipresença. Então, Deus não está restrito a este ou aquele lugar. Para que serve o templo, meus queridos? O templo serve apenas para acariciar, para massagear, para enaltecer, ostentar o ego humano. Não é isso? Tudo aquilo que é ostentoso, tudo aquilo que é fabuloso, grandioso, majestoso, esplendoroso, diante dos homens, tudo aquilo que é magnífico, tudo aquilo que causa orgulho, que serve como um instrumento de orgulho, de soberba, de prepotência, diante dos homens, para Deus, não passa de abominação para Deus. Então Deus não habita em templo feito por mãos. Quando você vir alguém, usando alguma coisa dessa terra para satisfazer, para externar e expressar o seu sentimento de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência, quando você vir alguém falando de algo totalmente absurdo, de algo totalmente grandioso, quando você vir alguém querendo engrandecer muito algo dessa terra, para Deus, isso é abominação. Isso para Deus é abominação. A palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita num coração humilde, cheio da sua presença, sedento da sua presença. O eterno Deus, Ele habita debaixo da água, nas profundezas dos mares, nos mais altos céus. Deus está ali. Deus está onde estiverem reunidos 2 ou 3, adorando o nome dEle, debaixo de uma árvore. Deus está ali, numa caverna, dentro de uma caverna, Deus está ali, debaixo de uma tapera simples, modéstia, Deus está ali. Onde estiver um adorador,
Deus está ali. O compromisso de Deus, meus queridos irmãos, é com a adoração. O compromisso de Deus é com o adorador e não é com o local. Aprendam isso. Aprendamos isso de uma vez por todas. Paremos de estarmos brigando, discutindo, nos desunindo por causa de instituições religiosas, por causa de denominações religiosas. Deus não tem compromisso com o lugar. Deus tem compromisso com o adorador. Com o adorador. Aprendamos isso. Que fique bem claro isto. Mas, meus queridos irmãos, o que é igreja? Então, o que é a igreja? O que é essa igreja? Quem é essa igreja? Vamos conceituar esta igreja. Quando Cristo diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De qual igreja Cristo está falando? É a igreja dele. É a igreja dele que ele está falando. Quando Cristo falou da igreja, que fique bem claro isso, só reiterando, ele não tinha em mente um templo, né? Ele não tinha em mente um templo institucionalizado, ele não tinha em mente uma organização religiosa. O sentido não era esse que o Cristo tinha em mente. A igreja de Cristo é um organismo vivo, espiritual, composto de todos aqueles que, uma vez, pela fé, aceitaram o senhorio de Cristo nas suas vidas, reconheceram o resultado da morte sacrificial de Cristo na cruz. Igreja, num sentido teológico, é isto: é uma união mística, é uma união espiritual de todos aqueles que pela fé receberam e aceitaram o sacrifício de Cristo. Essas pessoas entenderam o propósito do sacrifício único, eficaz, vicário, substitutivo de Cristo na cruz do Calvário.